presidente André Neto, do Estado de São Paulo. A entrevista que a Fran concedeu à Folha de São Paulo repercutiu muito no Brasil. O senador Aécio Neves disse que golpista é o PT e a oposição acusou a senhora de estar passando por cima das instituições brasileiras. Como é que a senhora responde a essas críticas? Olha, primeiro eu acho que não se trata de eu ficar aqui debatendo o que aconteceu, o que deixou de acontecer. A verdade é a seguinte: em momento algum da minha entrevista eu passei por cima de nenhuma instituição. Nem o TCU ainda deu um parecer definitivo sobre as minhas contas. Eles abriram a possibilidade da gente explicar, e nós vamos nos explicar bem explicado. E a mesma coisa o TCE. Então não passei por cima de nenhuma instituição. Nenhuma instituição se pronunciou. Nesse sentido, é estranho que prejulguem, porque, como eu estou te dizendo, não há uma decisão. Que estranho que se trate como tendo havido uma decisão, quando não houve a decisão. E acho também que é importante que a imprensa esclareça isso. Que instituição que você passa por cima quando não há decisão, não tem como discutir uma decisão que não houve e não tem como prejulgar, posto que não se sabe qual vai ser a decisão dessa instituição. Ao contrário, quem coloca como já tendo tido uma decisão está cometendo, né, eu acho, um desserviço para a instituição, um desserviço para o TCU e para o TSE, porque não há nenhuma garantia que qualquer senador da República possa, muito menos o senhor Aécio Neves, possa prejulgar quem quer que seja ou definir o que uma instituição vai fazer ou não. Respeitar a institucionalidade começa por respeitar as instituições, por respeitar suas decisões e o seu caráter autônomo, soberano e independente. Então, eu quero dizer o seguinte: a gente não fica discutindo quem é e quem não é golpista. Quem é golpista mostra, na prática, as suas tentativas. A nossa torcida do PMDB é para que o país volte a crescer. Nós não temos outro caminho, não temos outro objetivo, é retomar o crescimento. Ainda bem que o desemprego está forte, mas ainda não chegou a níveis como tínhamos no passado. Hoje, se não me falha a memória, estou de 7%. Eu já vi economista dizer que um nível ótimo de desemprego é em torno de 10%. Então, tem países aí com 26%, 30% de desemprego. O Brasil ainda é a 7ª economia do mundo, por isso que eu acredito no Brasil. Agora, o que eu não concordo, senadora Gleisi Hoffmann, é que acho que é ex-presidente, não é mais presidente do TCU, Augusto Nardes, é o presidente ainda não, né? Não. Ex-presidente, é o relator, exatamente. É o ex-presidente relator, que vá para as redes de televisão criticar o governo. Apresentar relatórios que eu assisti, uma entrevista longuíssima dele na Globo News, entrevistado aquele do Jornal Nacional, o William Wagner, né? William Vac. E ele criticando, descendo o pau no governo, fazendo até comparações, que isso estaria para fazer isso, e mais isso, mais aquele outro, até derrubei água. Crise de água não vai ter. Mas eu acho que um ex-presidente do TCU, ministro do TCU, não pode, de maneira nenhuma, ocupar as redes de televisão para criticar o governo, para apresentar relatórios e fazer comparativos. Eu acho que o dever dele é fazer o seu relatório, sim, ele está no papel dele, né, apresentar ao Congresso Nacional, né, agora jamais ir para a televisão. Então, essa onda de crítica ao governo, de querer derrubar o governo, realmente existe.
Hoje, de ontem para hoje, não deu outra coisa a não ser até as conjecturas de o que aconteceria se a Dilma caísse, o que aconteceria se a Dilma fosse cassada, o que aconteceria se o Temer assumia ou não assumia, se ia ter uma nova eleição ou não vai ter uma nova eleição, se o Congresso vai impeachment ou ela vai ser afastada por o TSE. Então, de ontem para hoje, o que se fala hoje nas redes de comunicação é isso aí. Então, realmente existe uma onda e eu não vejo, não tem, cadê o fato? Cadê o fato consumado para afastar a presidente da República e o vice-presidente da República? Quer dizer, não tem. Se tiver, a hora que tiver e que tiver embasamento, é claro que os partidos de oposição vão pedir, mas até o momento o que está se fazendo é uma campanha, aí sim, com todo respeito, não estou citando aqui o PSDB, até de setores da imprensa e de partidos e tal, uma campanha deliberada para derrubar a presidente. Isso não tem dúvida. Inclusive de setores do Tribunal de Contas da União, que eu fiquei completamente indignado, porque não é o papel de um ex-presidente do TCU e de um ministro aí do TCU relatando, né, as contas do governo, ir para a rede de televisão como a Rede Globo e criticar o governo, sabe? E ele fez isso com dureza, com firmeza. Então não é esse o papel. Agradeço a parte, senador, e tem toda a razão. Aliás, o Tribunal de Contas da União é o órgão auxiliar do Poder Legislativo, dessa casa, do Congresso Nacional. Não tem a autoridade política de fazer avaliações, tem que fazer avaliações técnicas. Tanto o desejo da oposição e de alguns setores da política brasileira de querer fazer o impeachment e o afastamento da presidenta Dilma. Qual é a razão para isso? Eu gostaria de saber concretamente qual é a razão. Cabe aos vencedores governar o país e aos perdedores fazerem a oposição. É legítima a crítica, é legítimo o debate. Aliás, é o que eu tenho ouvido nessa casa, né, com bastante fervor, inclusive dos nossos líderes oposicionistas. O que não é legítimo é o golpe. O golpe não é legítimo. Dizer que tem que afastar uma presidência da República, uma presidenta da República, sem mostrar um motivo. Qual é o motivo? O motivo é as denúncias da Lava Jato? Quais são as denúncias efetivas que maculam a campanha da presidenta Dilma? Aliás, tentaram fazer isso. Vamos fazer um retrospecto das tentativas da oposição em relação ao questionamento da legalidade do processo eleitoral e pós-eleitoral aqui no país. Em primeiro lugar, fizeram uma grande discussão e um grande questionamento sobre a qualidade do voto da presidenta. Nós passamos um momento das eleições em que a oposição tentava discutir o voto de nordestinos e pobres da presidenta, dizendo que esses votos não eram votos conscientes e, portanto, manipulados, e, portanto, não eram merecedores de respeito. Em segundo, uma tentativa preconceituosa de deslegitimar a instituição democrática fundamental do voto popular. Na última semana, antes do pleito, ainda tentaram um golpe, que foi com a capa da revista Veja, dizendo que o presidente Lula e a presidenta Dilma estavam envolvidos na Operação Lava Jato. Aí depois ficou provado que não estavam. A revista Veja mentiu. Mesmo assim, a população sabia, mesmo assim, sabendo que era mentira, a população votou, na sua maioria, na continuidade desse projeto. Votou na presidenta Dilma Rousseff para continuar governando o Brasil. Não contentes, logo depois da eleição, começou-se um movimento nas redes sociais, que depois foi prontamente repelido pelo Tribunal Superior Eleitoral, de recontagem dos votos. Começou-se a pôr em dúvida o processo eleitoral e a votação na urna eletrônica. Depois, queriam de novo impedir a diplomação da presidenta, porque diziam que tinha problemas em suas despesas de campanha, o que também o TSE, suas contas, aprovou logo em seguida. E agora continua. Aí continuam com todos os movimentos. Quando isso dá uma acalmada, prende-se ao fato de um depoimento, dita delação, que ninguém tem o conteúdo dela, apenas uma imprensa ou parte da imprensa e um setor da oposição, para dizer e querer dizer que a presidenta foi eleita de modo não legítimo, porque o financiamento da sua campanha
era ilegal. Bom, é interessante porque o financiamento da sua campanha, inclusive dita por esse empresário, e o que foi noticiado no jornal, portanto, estou me baseando no que foi noticiado no jornal, porque eu não tenho o relato dele às mãos, ninguém tem, ele mesmo disse que financiou várias campanhas. Financiou a campanha da presidenta Dilma e financiou a campanha da oposição, do candidato Aécio Neves, aliás, com mais recursos que a presidenta Dilma. E aí quer se dizer que o dinheiro que financiou a presidenta Dilma era um dinheiro comprometido. O dinheiro que financiou o candidato Aécio Neves não era um dinheiro comprometido. Bom, em cima disso, quer se questionar a legitimidade do pleito. Não bastavam todas as iniciativas e todas as tentativas que a oposição fez desde antes da eleição, uma eleição dura, desrespeitosa, não bastava isso, e ainda se vem de novo querer ganhar, fazer um terceiro turno, querer ganhar no tapetão uma oportunidade para governar o Brasil? Vamos esperar 2018, vamos disputar a eleição. Um partido não pode se prestar a esse papel. Querer que o Tribunal Superior Eleitoral casse a presidenta por conta disso, ou querer preparar no Tribunal de Contas da União uma situação de não aprovação de suas contas de governo, para levá-la ao impeachment. Aliás, essa questão das pedaladas de contas de governo começou, e não é nem esse método que nós temos de contabilidade, começou o governo do presidente Fernando Henrique. Aliás, foi dito isso, foi esclarecido isso. Então, acho que nós temos que parar. Não dá para esse país viver numa situação como essa. Essa balbúrdia política de querer ganhar a qualquer custo, de querer tirar a presidenta Dilma da presidência da República, não serve ao desenvolvimento do país, não serve à sua estabilidade, não serve ao fortalecimento das suas instituições. Nós estamos num país democrático, dispute-se a eleição, ganhe-se na eleição. Se é isso que se tem certeza que o país quer, se faça isso. Mas não o golpe. O golpe nós não podemos acertar. O golpe não serve à nossa democracia. O golpe não serve ao fortalecimento do nosso processo.